Nós estamos aplicando a vacina contra o medo. O medo é a maior pandemia, o medo é a maior epidemia do planeta. E o espírito da fé é que vence o medo. E aqui nas páginas de Josué, nós temos uma geração que viveu fé como um espírito de fé. A fé é um espírito, é uma atitude interior, é uma energia, é uma frequência que flui daqueles que acessam o Espírito Santo, o espírito de amor, de sabedoria. Então, vamos lá, está aqui nas escrituras o espírito da fé. Vamos beber desse espírito de fé, vamos pegar dessa frequência, vamos pegar dessa onda de fé, o espírito da fé. Capítulo 14 diz assim: essas são as terras distribuídas por herança ao povo de Israel na terra de Canaã. O sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes de cada clã repartiram a herança. A herança foi distribuída por sorteio para as 9 tribos e meia, conforme o Eterno havia ordenado a Josué, a Moisés. Olha só, isso aqui é um princípio tremendo. Princípio tremendo. A partir de agora, capítulo 14, o trabalho é de distribuir a herança da terra, certo? Até aqui era guerra, conquista. Quem estava na frente? Josué e o príncipe dos exércitos. Certo? Então sempre menciono Josué primeiro, Josué primeiro, Josué. Você nem tinha ouvido falar de Eleazar até agora. A partir de agora, a distribuição da herança, Eleazar é mencionado primeiro, Josué depois. Quem que é Eleazar? Eleazar é o sacerdote. É aquele que cuida da riqueza do céu. Então, é importante você entender que existem 2 unções, a unção de rei e a unção de sacerdote. Reis são aqueles que fazem gestão das riquezas da terra. Sacerdotes são aqueles que fazem gestão da riqueza do céu. Qual é maior? O sacerdote. Por quê? Você vê, os reis foram na frente, quebraram tudo, arrebentaram tudo e ganharam as conquistas, certo? Conquistou tudo. E agora quem manda? Eleazar, o sacerdote. O sacerdote é que vai. Por quê? Porque o sacerdócio aponta para aquela intimidade com Deus, para aquele fluir. O que o sacerdócio faz? O fluir entre Deus e os homens e Deus. Ele trabalha com esse fluir. Então o sacerdócio vem primeiro do que reino. Mas no Velho Testamento, um era o sacerdote, outro era o rei. Um era o que fazia a gestão das conquistas da terra. Então, por exemplo, os reis de Israel, eles eram na verdade generais, eles eram chefes de guerra. Eles trabalhavam as guerras das conquistas de território. Josué não tinha o título, o status de rei, mas operou como um rei. Ele venceu os reinos todos, mas era um capitão dos exércitos de Deus, que o rei era próprio Deus. Mas ele operou como um rei. Então aqui, até o capítulo 12, Josué está liderando. O capítulo 13 menciona as heranças que vão ser distribuídas. No capítulo 14 agora é a distribuição das heranças das terras. E é mencionado agora primeiro Eleazar. Uma nova figura assume o comando. Como se aplica para a igreja hoje? Na igreja, nós precisamos entender isso. O Velho Testamento é uma alegoria para nós, é uma sombra, não é a realidade. Esse é o tropeço do monte de cristão. Eles pensam que nós somos Israel. Então eles chamam crente, os mus de levita, eles chamam e chamam o pastor de sacerdote, entendeu? E faz uma confusão só. Mas isso é Velho Testamento. No Novo Testamento, nós não somos 12 tribos, nós não somos Israel. Então o Velho Testamento é uma sombra para nós, é uma alegoria. Nós precisamos pegar e aplicar para nós, com revelação. Qual é o princípio? Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz que nós somos constituídos por Deus e Pai como reis e sacerdotes. Então, na igreja, todos os cristãos são reis e sacerdotes. Então, nós podemos fazer a gestão das riquezas do céu e também podemos fazer a gestão das riquezas da terra. Essa é a unção da igreja. Essa é a unção dos cristãos. Agora, nós precisamos entender que sacerdócio é maior que reino. Sacerdócio vem primeiro. Por isso que Eleazar, quando o assunto agora, vamos distribuir a herança, Eleazar assume a liderança. Ele é que vai estabelecer, porque é importante ser fiel ao que Deus quer na distribuição da herança da terra prometida. Vamos avançar. Moisés havia distribuído no leste do Jordão as 2 tribos e meia, a herança pertencia a elas, mas não deu herança aos levitas. Uma vez que os descendentes de José foram divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim, a tribo de Levi ficou sem herança. Mas eles receberam cidades para habitar com direito
há pastagens para as suas ovelhas e o seu gado. O povo de Israel cumpriu exatamente o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Eles dividiram a terra em herança. Eu já tinha mencionado isso no capítulo anterior, mas aqui reitero no capítulo 14. As tribos de Levi, que é dos sacerdotes, não recebeu herança, não recebeu terra. As terras foram distribuídas por todas as tribos, mas tem uma tribo que não tinha herança. E a Bíblia aqui explica por quê. A tribo de Levi não tinha herança, porque a herança deles era o Senhor. A herança deles era o serviço do sacerdócio. Mas a Bíblia diz que cada tribo deveria separar uma parte das suas cidades para os levitas habitarem, porque toda tribo tinha que ter levita habitando entre eles. Nós cristãos somos sacerdotais. Nós temos que estar espalhados nos 4 cantos desse planeta para levar o conhecimento de Deus, o amor de Deus para as pessoas, para as cidades. Como os levitas espalharam em cada cidade, nós precisamos espalhar e levar o conhecimento de Deus, o amor de Deus, a fé de Deus, fazer o sacerdócio. Agora, sacerdócio, como é que faz isso? Isso é um desafio. Mas nós somos sacerdote e rei, como é que faz? Nós vamos ter herança na terrena ou não? Nós vamos ter como se não tivesse. Pesado esse código. Estou falando de coisa profunda agora. Como fazer? Nós somos sacerdote, então nós não vamos ter herança terrena. Mas nós somos também rei e nós vamos ter herança terrena. E aí como que faz aos cristãos? É o seguinte, nós podemos, eu não acredito que igreja, instituição, movimento deveria ter coisa nenhuma nessa terra. Para que não vira política nem briga por coisa nenhuma. Eu acredito que famílias que têm que ser proprietárias de posse. Família, cada família tem suas próprias posses. E usar isso para servir no propósito de expandir o reino de Deus. Agora, qual é o princípio? Se nós somos sacerdotes, tem famílias de cristãos que são mais reis do que sacerdotes. Tem outros que são mais sacerdotes que reis. Então, famílias que são mais sacerdotes que reis são mais ricos nas coisas do céu do que nas coisas da terra. Mas eles têm riqueza da coisa da terra também. Mas tem famílias que têm mais riqueza da coisa da terra do que a do céu. E eles têm o fluir do céu também. Então nós temos que saber conciliar isso, equilibrar isso. Mas nós temos direito aos dois. Agora, como não ser prisioneiro? Nós precisamos entender que a nossa riqueza do céu é maior que a riqueza da terra. E nós precisamos ter as posses que Deus for dar para as nossas famílias e usá-las para o propósito. E nunca se apegar a elas. Saber que nosso sacerdócio é maior do que o reino. Vamos avançar. Versículo 6 ao 12. O povo de Judá procurou Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse: sem dúvida, você deve estar lembrando que o Eterno disse a Moisés, o homem de Deus, com respeito a você e a mim, que ainda estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos de idade quando Moisés me enviou a Cades Barneia para espionar a terra. Apresentei um relatório preciso e verdadeiro. Meus companheiros desencorajaram o povo, mas eu permaneci firme do lado do Eterno, o meu Deus. Foi nesse dia que Moisés prometeu solenemente: você herdará a terra que os seus pés pisaram. Ela será sua e dos seus descendentes para sempre, pois você é dedicado ao Eterno. Agora, veja só, o Eterno me manteve vivo, como havia prometido. Já se passaram 45 anos desde que ele disse aquelas palavras a Moisés, no tempo em que Israel peregrinava no deserto. Hoje estou com 85 anos de idade. Estou tão forte quanto a época em que Moisés me enviou para espionar a terra. Ainda tenho forças para sair à guerra, por isso, dê-me a região montanhosa que o Eterno prometeu a mim. Você mesmo ouviu o relatório e sabe que os Enaquins vivem ali, em cidades fortificadas. Se o Eterno for comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Josué o abençoou. Ele deu Hebrom por herança a Caleb, filho de Jefoné. Hebrom pertence a Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até hoje, porque ele era dedicado ao Eterno, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o principal dos Enaquins. Aquele território descansou da guerra. Agora nós temos a história de Caleb, né? E vocês lembram que aqui, gente, é a segunda tentativa de Israel para entrar na Terra Prometida. O livro de Josué narra a segunda tentativa, depois da frustração. Foi um fiasco a primeira tentativa. Foi sob a liderança de Moisés.
Foram 12 espias, chegaram na beira da entrada da terra prometida, foi 12 espias olhar, dos 12, só Josué e Caleb falou, cara, vamos para dentro, tem gigante, tem cidade fortificada, tem vários reinos poderosos, mas é o seguinte, nós vamos devorar os caras, nós vamos arrebentar os caras, porque Deus está conosco. Mas os 10 falou, tô fora, impossível nós vencermos. E porque a maioria não creu, eles ficaram peregrinar na terra, peregrinar no deserto. Só que Deus honrou a fé daqueles caras. Deus falou o seguinte, eu vi a fé de vocês dois vão entrar. Josué e Caleb foram quem liderou a conquista. E aí é o seguinte, aqui Caleb, Josué está junto com Eleazar, distribuindo a herança, e aí Caleb chegou e reivindicou, falou, ó, Deus prometeu, por meio do servo de Deus, que eu iria herdar a terra que eu vi e que eu pisei. E aí é o seguinte, sobre Caleb é muito interessante, o princípio de Caleb e de Josué. Josué é aquele que lidera o movimento de maneira geral. Josué não está preocupado aqui até agora qual vai ser a terra dele, qual vai ser a cidade dele, ele está preocupado com tudo. Vamos distribuir o mover para todo mundo. Depois, nós vamos ver aqui no texto, que próprio Israel fala, agora Josué, nós queremos dar uma cidade para você, dar uma cidade top para ele, uma região top para ele, para a família dele. Mas Josué primeiro trabalhou para todos terem a sua herança. Já Caleb é mais focado, no sentido de mais pragmático, mais prático. Falou, não, eu quero saber qual que é a minha terra, eu quero a melhor parte da terra, que é aquela parte da região montanhosa de Hebron, onde tinha gigante. Era uma cidade difícil de conquistar, tinha vários gigantes, mas Caleb falou, me dá ela, eu quero ela, mas era a melhor região. E o Josué falou, pode ir. Então o princípio aqui, tem ministérios, tem irmãos, que eles são muito focados nas coisas deles, entendeu? E Deus vai dar as coisas deles para eles. Mas tem irmãos que tem líderes que eles são focados na coisa do todo. Entendeu? Então tem ministério do tipo Caleb e tem ministério do tipo Josué. Entendeu? Tem ministério do tipo Caleb e ministério do tipo Josué. O ministério do tipo Caleb é um ministério que ele vai querer em Deus as coisas dele. E o ministério do tipo Josué, ele vai querer em Deus o todo. Josué aponta para Jesus, Caleb aponta para nós, né? E outra coisa, sobre igreja, existe duas coisas importantes a entender. Existe o corpo de Cristo, que não é no mundo inteiro onde tem cristão, no planeta onde tem cristão, servindo a Deus, esse povo é o corpo de Cristo. E existe igreja local. Existe igreja local. A igreja local é uma comunidade que vive em uma cidade, em uma região. Igreja local aponta para Caleb, corpo de Cristo aponta para Josué. José Carlos, eu sou mais do perfil Josué, sabe? Eu sou daquele que trabalho primeiro para que todos tenham a sua herança. E eu confio no meu Deus que depois Ele mesmo vai cuidar de nós. Entendeu, por exemplo? Agora, outra coisa sobre Caleb fantástica é que Deus preservou a força do cara. O cara não envelheceu. Envelheceu por fora, ele tinha 85 anos agora. Mas quando ele entrou na beira da terra prometida, ele tinha 40. E ele disse, eu estou da mesma força que eu estava lá naqueles dias. Quer dizer que velhice é uma coisa que pode ser vencida, conforme o seu espírito. Se você tiver o espírito de fé, como Caleb, você vai ter vigor para prevalecer e vencer batalha, mesmo que por fora você envelheceu. Se por dentro você está vigoroso, você vai continuar prevalecendo. Gente, precioso demais esse Josué 14. Vamos entrar na herança de Deus, vamos reis e sacerdotes. Amém e amém.